vamos falar sobre o alto amor. Quer saber mais? Assiste aqui. A mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. No próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre o alto amor, que é muito mais profundo do que você está imaginando, eu trouxe a Larissa, que já esteve aqui conosco há pouquíssimo tempo. Larissa, bem-vinda. Prazer, Marco. Mais uma vez. E vamos falar sobre o alto amor, mas eu acho que a gente precisa iniciar sobre o que é o alto amor, para que a gente não confunda. Importante, né, entender isso, porque às vezes a gente pode se confundir alto amor com autoestima, autocuidado, traz às vezes um olhar muito mais para fora do que para dentro, né? Sim. Então, eu penso que o alto amor seja essa reconexão com o teu interno. E tudo aquilo que ele traz, né? Tudo aquilo que ele abarca da tua vivência. Então, as tuas sombras, a tua luz, e trazer uma prática através de ferramentas, enfim, de diversas formas, para tu poder estar inteiro contigo mesmo. Auto-amor não é só amar as nossas virtudes, as nossas qualidades. Não é só isso. A gente tem que aceitar os nossos demônios internos também. Isso é o que a gente chama de sombra. Então, é o olhar para esse meu lado sombra, porque todos nós temos, né, nosso lado luz e o nosso lado sombra. Faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. Muitas vezes a gente renega esse lado por conta de crenças que vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. Ou colocar alguns defeitos, algumas coisas que nos incomodam, ou até mesmo que não estão sendo bem vistas pela sociedade, colocando, isso é porque eu sou de tal signo. Também. Ou porque a minha família é assim. Isso é uma maneira de negar. Sim. Então, algumas crenças, algumas coisas que a gente vai colocando na nossa bagagem, digamos assim, no decorrer da nossa vida, né? Então, a gente vai, até mesmo sobre o alto amor, a gente vai aprendendo que olhar para si mesmo é egoísmo. Então, isso está sendo... mito. É um mito. Isso está sendo desmistificado há pouco tempo, né? Por quê? Porque a gente precisa, para que nós possamos evoluir como ser humano, a gente precisa olhar para dentro. É o único caminho. Quando eu trago meu olhar para fora, eu preciso da aprovação do outro para eu me sentir bem, para eu me sentir feliz, para elevar a minha autoestima. Então, isso são formas que a gente aprendeu que era assim. E hoje a gente já entende que não. Que tu precisa trazer esse teu olhar interno, né? Então, olhar a tua sombra, os teus defeitos, aquilo que tu pode melhorar e aquilo que tu pode ressignificar. Então, é trazer luz para essa sombra. Na nossa caminhada, a gente aprendeu, então, que fazer esse movimento era o tal do egoísmo. Sim. E hoje a gente entende que é necessário. Você consegue exemplificar um pouquinho melhor a diferença entre o auto-amor e o egoísmo? Sim. Então, por exemplo, eu sou uma executiva, tenho uma semana agitada, conturbada. Quando eu não trabalho o meu auto-amor e não dou os limites, né? Olhando aquilo que me nutre para me dar uma sustentação para minha rotina, eu vou sucumbindo. Então, eu posso utilizar de pessoas para me abastecer,
de uma forma egoística. Às vezes comprar uma atenção, uma ajuda, um carinho. Então eu me sobrecarrego, não tenho tempo para os meus filhos e aí eu me torno um pouco permissiva, deixando que eles façam o que eles querem, liberando Excesso de internet, presentes. excesso de presentes, que também é uma forma de me liberar da culpa, né? Então, fazer esse processo interno, trazer esse olhar interno, ele é desafiador, né? O autoamor não é um lugar cheio de flores e arco-íris e fadinhas. Não, ele é um processo dolorido, porque a gente precisa fazer essa desconstrução do que a gente até então entendia como ser um melhor caminho. Então, eu olho para mim, eu preciso sentir as minhas emoções e entender. E a gente não aprende isso, né, Marco? A gente não aprende a nomear as emoções, a atender as emoções. A gente Os homens aprende a ser até- bom nos olhos dos outros. Dos olhos dos outros, a se encaixar na sociedade para ser bem aceito. E muitas vezes os homens precisam engolir as suas emoções, porque é feio, né? Não pode Homem não chorar. chora. Eu já chorei até Não aqui no meio pode- da gravação. Ai, mas quando a gente está na caminhada e no despertar, Deixa. isso se faz necessário. Sentimentos né? fazem parte de Fazem todo ser parte. humano. Então, a gente precisa aprender a sentir, entender o que são as emoções, né? Esse trabalho de autoconhecimento e autoamor juntos, eles são alicerces para a nossa base. Então, eu preciso buscar isso. Quando eu não consigo ter essas ferramentas sozinho, eu preciso de terapeutas, psicólogos, pessoas que já têm o conhecimento, né? Ou fontes onde buscar o conhecimento fontes para onde se buscar, sim. autotratar. Mas eu preciso de um direcionamento, né? Sim. Estratégico para eu seguir nessa jornada de uma forma leve. A gente sabe que a vida ela é entre altos e baixos, bem como aquele do Eletrocardiograma. eletrocardiograma, né? Então, quando ela está linear numa linha reta, acabou, finito. A vida é equilíbrio. A E para vida ter é equilíbrio tem que isso. ter altos e baixos. A gente está em altos e baixos, mas quando a gente está nesse processo de descobrimento e de entendimento desse autoamor, quando eu tô lá no pico e eu sei que logo já vai vir uma descida, eu já tenho ferramentas para eu logo em seguida aquilo não ficar tão pesado e nem tão sofrido, né? Enfrentar sem sofrer, ressignificar. Isso, entendendo que todos os processos são necessários para a nossa transformação e isso tudo é aprendizado. Então eu vou diluindo coisas que não fazem mais necessários na bagagem. Às vezes a gente fica muito apegado ao passado, isso é dolorido, né? Porque nos leva para espaços angustiantes, depressivos. Muitas vezes eu já fui isso, eu já tive aquilo, ou eu Isso. sempre quis tal coisa, não alcancei, não consegui. E aí vem recriminação, vem autopunição, autocondenação. A culpa, vergonha. É. E tudo certo se você sentir isso. Mas precisa. Ok, então. Mas isso não pode nos bloquear, não pode nem dificultar ser a o nossa determinante. vida. É. Claro. Ok, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que eu faço com esse sentimento? Para que as coisas possam fluir, porque senão se torna um bloqueio. É como se caísse um pedregulho na sua frente e você fica naquela barreira, né? Às vezes criar essa resistência também faz com que as coisas não andem. E aí você fica, pô, eu faço tudo, eu sou uma pessoa boa, as coisas não andam, minha vida não flui. Então vamos entender o que está acontecendo, né? Então trazer esse olhar assim é desafiador para todo mundo. Sempre. Para quem já está fazendo o processo, para quem está iniciando, mas a gente precisa entender que a gente está aqui para evoluir, né? A nossa jornada terrena, ela é para a nossa evolução e que esses altos e baixos fazem parte, mas a gente precisa também ter um círculo de amigos, assim, né? De pessoas que a gente possa, em momentos desafiadores, quem nos dá colo?
quem é que vai nos dar colo? Não é só a família que faz parte da nossa rede de apoio. Sim. Não é só a rede de apoio que vai ajudar a buscar o filho no colégio. É rede de apoio emocional, sentimental. E muitas vezes a gente está sozinho, né? Então, eu preciso me dar colo. Mesmo preciso me vivendo com acolher. outra pessoa, mesmo em volta de outras pessoas, a gente está sozinho muitas Sozinho. vezes. As pessoas hoje em dia, elas têm muito isso, elas falam muito, né? Que se sentem solitárias. Mas um grande exercício para o auto-amor é isso. É você trazer esse olhar interno. Você se olhar e se sentir inteiro. Então, a gente fala muito até para além, né, de nós mesmos, para as nossas relações. Para a gente estar com o outro, a gente precisa estar inteiro. E às vezes a gente acha que isso vai chegar, quando tudo estiver organizado, vai dar certo. E não é. E aquela frase que diz, é no caminhar, é caminhando que a gente faz o caminho. Sim. Então não precisa esperar na segunda-feira, ou quando eu tiver um tempo, é no dia a dia, nas pequenas coisas. É você parar, respirar, trazer esse olhar, de se auto-observar. Por que eu me irritei com aquela pessoa? Por que me disparou um gatilho? Aonde? Por que isso surgiu no meu caminho? E a gente é feito de relações. Relações de trabalho, relações na família. E muitas vezes a gente diz, eu não escolhi essa família, eu não pedi para nascer. Aham. Tá E na bom. verdade, todos nós estamos aqui para a nossa evolução. E o outro é sempre o nosso espelho, né? Sim. Então, quando a gente diz, aquilo que está no outro me incomodando é o que está em mim, é isso, a gente fazer sempre essa investigação, essa parada, assim, seja quando você está tomando banho, quando você está na direção, quando você, sem perder o foco, quando você se deita, antes de você fazer lá a sua concentração para dormir, faça um retrospecto do seu dia. Como foi o seu dia? O que eu contribuí para o outro? O que o outro contribuiu para mim? E o que eu fiz para mim mesmo? Porque é muito importante nós atendermos às nossas necessidades, os nossos desejos. Sim. Que muitas vezes a gente abre mão para atender outras pessoas ou para ser bonzinho até. Faz parte. Só que isso é uma violência tremenda contra o nosso eu interior. São vários aspectos nessa tua fala, né? Porque tem a pessoa que escolhe estar nesse lugar. Sim. Porque quando eu estou no outro, ajudando o outro, eu não preciso olhar para mim. Claro. Então eu sou aquela pessoa que ajuda todo mundo. Até ficar esgotada. Mas também tem um termo que a gente usa do copo. Como que eu vou doar se o meu copo está vazio? Então eu preciso, né, me preencher com amor, com auto-amor, com acolhimento, com colo. E às vezes a gente faz isso com a comida. Né? A gente preenche os nossos vazios com a comida. Sim. Ou com outras formas que acabam até se tornando vícios, né? Então isso também é um aspecto para a gente olhar, assim. Por que eu preciso preencher um vazio que eu não entendo? Mas se eu tenho um vazio, esse vazio provavelmente tem uma fonte. Sim. E se eu não olhar para dentro de mim e ir lá buscar para conseguir ressignificar, para suprir aquelas deficiências, né? Deficiência seja do que for, de auto-amor, de auto-atenção, de baixa estima, de realização pessoal, profissional, afetiva, seja o que for. Sim. Aquilo vai continuar ali o tempo todo. Não é no fundo do copo, não é na comida, não é no doce, Não. não é na internet que eu vou suprir Não. aquilo. E Muitas vezes pode até piorar, né? Até piorar. A gente vai... A nossa mente, ela é muito perspicaz, né? E a gente vai para caminhos que às vezes são difíceis de retornar. Então, por isso eu falei de buscar um profissional para te ajudar nessa Sim. jornada, né? Do auto-amor. Facilita muito. Que facilita, assim, a enxergar.
Porque às vezes a gente não quer enxergar porque é dolorido, assim. E muitas vezes está lá na infância, né? Às vezes a gente tem uma sensação de abandono, de rejeição, e talvez os pais nunca tenham nos abandonado ou nos rejeitado, mas é alguma coisa, algum ponto que aconteceu lá que desencadeou isso. Nós, como seres humanos, nós entendemos, nós enxergamos o que acontece em nossa volta, a nossa compreensão dificilmente é a realidade pura, nua e crua. Sim. Normalmente existe um viés de interpretação, conforme o nosso estado naquele momento, a nossa vida, a nossa educação, o nosso meio, tudo. Tudo. Tanto que às vezes a gente conta uma história, tá no meio da família, conta uma história e alguém diz, não, mas não foi bem assim. Porque tá pelo nosso olhar, pela Sim, nossa perspectiva, pelo nosso calçado, Então, né? muitas vezes, aquela dor interna que nós temos, muitas vezes aquilo que dificulta a nossa vida, trava até mesmo a nossa prosperidade financeira, é algo que nós idealizamos e não algo que realmente aconteceu. Sim, a gente projeta muita coisa, né? Assim como Que louco, projetam né? em nós, muito louco, a gente projeta no outro também, né? A construção de arquétipo da mãe, do pai, do filho, Sim. do esposo, da esposa. E aí, quando não está dentro daquele padrão, a gente se frustra, assim como as pessoas também se frustram com a gente, porque a gente não está dentro daquele padrão esperado por ela. Ninguém agrada a todo mundo. Não. Não tem Então, como. se cada ser humano entender como funciona isso, como ficaria mais fácil as relações? É que é né? mais fácil aceitar a falha do outro do que a nossa. Sim. É mais Nós fácil de somos enxergar muito também. julgadores, É mais fácil de enxergar também. mais fácil de enxergar. Mas quando a gente entende que o outro é um espelho, então eu vou para dentro. É. E em muitos processos a gente diz o outro não existe, é só eu. Então a gente precisa fazer esse retorno, né? Voltar para casa, voltar para dentro. E fazendo devagarinho, vai ter momentos doloridos, mas todos possíveis de se ressignificar, de entender que faz parte da nossa caminhada. Você pode explicar para a gente a relação e as diferenças entre autoamor, autoestima e autoconfiança? Então, o Eu acho que isso é autoamor, importante, né? acho que sim. O autoamor, ele é essa proposta, né? É mais do que um conceito, é uma atitude, assim. É uma presença. A autoestima, tanto que eu posso ter uma autoestima elevada e o meu autoamor ser um pouco mais frágil, assim. Então, quando a minha autoestima eu coloco para fora, eu acho que o Marco precisa aprovar tudo que eu estou falando para eu me sentir bem realizada. E aí, quando ele diz, não, isso que tu faz, isso que tu diz, eu não concordo, não acho correto. E aí, se o meu autoamor não me nutre, não me abastece, a minha autoestima vai baixar, eu não tenho autoamor e aí eu estou derrotada. Tá. Então, tudo caminha junto, né? E a autoconfiança, ela tá muito ligada no quando eu me conheço e sei quem realmente eu sou, que eu estou aqui, que eu posso falar, que eu posso agir, que em tal situação em que eu não consegui realizar da melhor forma, que eu posso, então, olhar para aquilo, perceber o que eu posso fazer diferente, respirar e refazer. Ou no próximo dia, tentar melhorar. E é muito importante ter a realidade das nossas qualidades, né? Não é porque eu tenho uma autoconfiança enorme que eu tenho condições de fazer aquilo que eu me proponho. Sim. Aí é um tiro no pé. É. A gente precisa ter um olhar crítico, mas não ser Realista. um olhar realista, né? Nem nos compassivo. menosprezar, Não. nem supervalorizar. Não, nem supervalorizar, porque também
vai para uma coisa mais do ego, né? Uma coisa meio fora da realidade. Então precisa ter a razão e a emoção juntos. Assim, Tudo um que não equilíbrio. está ali na realidade mesmo, já se distancia muito, já começa a ser Sim. questões psicológicas que E a gente vê precisam assim, ser resolvidas. até mesmo em empresas, né? E às vezes a gente está em determinado local de trabalho em que a gente está sofrendo, né? E acaba se apertando naquele lugar por necessidade, enfim, ou porque quer estar ali, quando poderia estar em um outro lugar, Sendo por mais exemplo, feliz, sendo fazendo mais outra feliz, coisa que dá mais fazendo uma prazer. coisa que vai nutrir o teu ser, vai te deixar mais leve. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, tá nesse processo de autoaprendizado, a gente vai entendendo assim, não, este lugar eu não consigo. Ele me Buscar um espreme. trabalho que nos dá prazer, ao invés de só pensar no financeiro, é um autocuidado relacionado ao auto-amor. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, às vezes, a gente consegue estar ali Sim. por necessidade, mas precisa dar os limites, assim, né? Estabelecer alguns limites para que nem todos avancem no teu campo e que tu fique totalmente desprotegido, né? Não é aquela pessoa que diz não para tudo também. Enfim, são vários pontos, várias questões que a gente precisa entender e ir trabalhando ao longo da vida, assim. Você teria alguma dica prática que as pessoas possam fazer em casa, pelo menos para se conhecer um pouquinho mais? Tem um trabalho que eu faço no grupo do Sagrado Feminino, que é o mapa das emoções. Então, é uma ferramenta que tu usa um caderno, uma agenda, enfim. Então, a gente faz durante um mês. Então, a gente trabalha com a criatividade, o lado lúdico. Tu cria um cenário ali com uma temática. Por exemplo, a gente trabalhou com os elementos terra, fogo, água e ar. E durante esse período a gente usou. Então, a gente fez um mar. Dentro do mar, cada uma fez do seu jeito, né? Dentro do mar, cada peixinho era um dia da semana. Então, a gente desenhou o mar, colocou os 30 peixinhos, ou 31, cada um com um número. E aí eu ia pintando aquele peixinho conforme eu ia me sentindo. No final, tu consegue ter uma visão do todo, assim. E aí tu pode ir fazendo uma escrita terapêutica, né? Que é você colocando ali como você se sentiu. Como que eu me senti durante esse dia? Eu tive momentos em que eu fiquei com raiva, que eu fiquei me sentindo deprimida, que eu estava muito feliz. Então, você pode ir escrevendo. Eu me senti triste porque aconteceu tal e tal coisa na minha casa. Ou fiquei com raiva por causa do meu colega. Então, você vai mapeando as suas emoções ali. Vai colocando isso no papel. Isso é uma forma de você aprender. Se você olha para o todo e vê que os seus peixinhos, digamos, estão mais... Digamos que você tenha colocado para tristeza uma cor cinza. Então, se você enxerga que os peixes estão mais cinzas do que laranja, que seria a alegria, digamos assim, né? Então, você precisa ter um olhar aí. O que eu preciso olhar para essa tristeza, né? Por que eu estou mais nessa emoção do que na outra? Quais são os gatilhos que me colocam aí? E o que eu posso fazer para estar mais na alegria? Então, nos dias que eu estava alegre, aconteceu isso, isso e isso. Então quer dizer que eu preciso ser elogiada para me sentir alegre? Eu preciso do externo para me alimentar? Não que elogios não sejam bons, né? A gente adora. Todos adoramos. Nem todos, né? Tem pessoas que não sabem lidar com elogio. Tem razão. Tem pessoa que não sabe, que se sente desconfortável, meu Deus, não, e fica com vergonha. Começa a se que menosprezar. bonita essa tua camisa. Eu paguei baratinho. Então você já vai menosprezando aquilo que a pessoa está trazendo de positivo. Então você vai olhando a sua alegria, que estava sendo nutrida ali durante aquele período. Ela veio de fora. Não, mas eu noto que
os dias que eu estava alegre foi quando eu fui para academia. Ou foi quando eu fui para fazer um curso de pintura. Então, são ferramentas de nutrição, em que você está com você mesmo, fazendo aquilo que você gosta. Então, a gente precisa nos dar colo, né? Porque o colo vai vir de alguma forma. Se é sempre o outro que me dá colo, quando eu estiver sozinha, quem vai me dar colo? É muito importante. Às vezes eu vou lá na geladeira, me empanturro de chocolate, de refrigerante, porque aquilo vai ativar um hormônio que vai me deixar feliz, mas ele vai ser momentâneo, né? Muito superficial. Muito superficial, e aí eu tô sempre ativando essa forma. Lari, foi um prazer ter você aqui. Gratidão, Adorei essa conversa. E para você, é só entrar em contato com esse telefone que está aparecendo aqui, entre no grupo VIP do Papo de Terapeuta que você vai receber essas dicas e muitas outras. Até o próximo programa. A mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.